Boa noite! É com muita alegria no coração que eu inicio o primeiro programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Com esse programa, nós queremos comunicar a vocês os princípios eternos da fé católica, de maneira prática e de maneira acessível. E esse também vai ser o programa no qual nós vamos contar a história de irmãos e irmãs nossas que caminhavam distantes de casa, que caminhavam em outros apriscos, mas um dia o bom pastor foi até eles e os trouxeram para casa. Irmãos e irmãs que estavam afastados, mas retornaram para a Santa Igreja Católica. Esse é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar essas histórias. Por que que esses irmãos e irmãs retornaram para a Igreja Católica? E eu quero começar esse programa me apresentando. Eu sou o Eduardo Faria, eu tenho 40 anos de idade, tenho 2 filhas, sou casado e ao longo de 22 anos da minha vida, eu fui membro de uma igreja protestante. Uma igreja séria, uma igreja que tinha trabalhos de evangelização, trabalhos de ação social, mas uma igreja rompida com a Santa Igreja. E ao longo desses 22 anos, durante 10, eu fui pastor. E eu sou muito grato pelo período que eu servi nessa igreja. Ao longo desse período, eu caminhei com pessoas, eu ensinei a Bíblia, eu aconselhei casais, eu batizei as crianças, mas durante um período doloroso, durante um período desafiador, eu passei a estudar de uma outra maneira a história, a teologia, as escrituras, e eu me tornei convictamente, profundamente católico. Não foi um processo fácil, mas foi um processo que valeu a pena tudo pelo tesouro que é encontrar Jesus na Sagrada Eucaristia, pelo tesouro que é estar em comunhão com a igreja que o nosso Senhor Jesus fundou. Em cada programa De Volta para Casa, nós vamos começar no primeiro bloco falando um pouquinho sobre algum aspecto da fé. E hoje, como nosso primeiro programa, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a maneira que eu entendia a história da igreja e a maneira que eu ensinava a história da igreja quando eu era pastor protestante. Porque essa maneira de contar a história é muito cativante. E qual que é essa maneira? É o seguinte: o Senhor Jesus encarnou-se no ventre de Nossa Senhora, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo e enviou seus apóstolos para que os apóstolos pregassem o Evangelho por todo o mundo conhecido. E os apóstolos saíram no poder do Espírito Santo, pregando o Evangelho. E a igreja foi uma igreja fiel, uma igreja leal a Cristo no 1º século, no 2º século, no 3º século, até que no 4º século, a partir do ano 300 e alguma coisa, a igreja que Jesus fundou se degenerou. A igreja que Jesus fundou se desviou do projeto original de Deus. E a partir daí, século IV, século V, século VI, até em diante, uma série de erros teológicos, e coloque quantas aspas você quiser nessa palavrinha, uma série de erros teológicos começou a entrar na igreja. Que erros são esses?
imagens, purgatório, devoção a Nossa Senhora, oração pelos mortos, intercessão dos santos, etc, etc, etc. Rosário, transubstanciação, água benta, celibato clerical, etc, etc, etc. Até que, mais de 1000 anos depois, no século XVI, Deus levanta alguns homens para reformar a igreja. E esses homens que reformaram a igreja, trouxeram a igreja de volta para o seu trilho original. Essa história é uma história muito empolgante, é uma história muito cativante, mas ela só tem um problema: ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Eu descobri que tudo aquilo que a igreja ensina e pratica, como essas coisas que eu falei, devoção a Nossa Senhora, devoção aos santos, a presença de Cristo verdadeiramente na Eucaristia, regeneração batismal, oração pelos mortos, tudo isso que a Santa Igreja crê e ensina e pratica, ela o faz desde o século I, desde o século II, desde o século III. Eu preciso crer que a promessa do nosso Senhor Jesus, quando Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja, foi cumprida. Eu não posso crer que a igreja permaneceu em trevas durante mais de 1000 anos, para depois, grupos que romperam com a igreja, porque uma reforma não prevê rompimento, né? Houve uma reforma da igreja no século XVI? Houve. Quem fez essa reforma? Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier. Houve sim, estes foram os reformadores. O que a Santa Igreja ensina e pratica, o que a Santa Igreja crê e ensina, é a mesma coisa, desde os tempos apostólicos. E eu voltei para casa com muita alegria e cheguei à minha família, à plenitude da fé católica. E esse programa, o programa De Volta para Casa, é para fortalecer a sua fé, meu irmão católico, minha irmã católica. Esse programa, De Volta para Casa, é para te ensinar pontos da fé que são fundamentais para a nossa formação enquanto católicos, mas que por vezes nós deixamos passar. Por vezes nós acreditamos naquilo que nos disseram, sem investigar. E eu tenho visto tantos católicos que, por não conhecerem a sua fé, abandonam a igreja. E o que eu digo para você, meu irmão católico, minha irmã católica, é que na Santa Igreja você tem um tesouro, você tem um tesouro. Você tem os sacramentos, você tem a Sagrada Eucaristia, você tem a Bíblia Sagrada com os seus 73 livros, você tem a história belíssima dos santos. Portanto, fique comigo, porque no próximo bloco nós vamos entrevistar o primeiro convidado dessa série de episódios De Volta para Casa, que é o ex-pastor Keith Nestor, que foi pastor durante 22 anos lá nos Estados Unidos, mas um dia Deus o trouxe de volta para o seio da Santa Igreja Católica. E ele vai nos contar um pouquinho da história dele. Não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já!
Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E esse programa é aquele momento onde nós contamos a história de pessoas que estavam distantes da Santa Igreja, estavam caminhando em outros apriscos, mas um dia decidiram retornar para o lar, decidiram voltar para casa, voltar para a Santa Igreja. Hoje é o nosso primeiro programa e nós estamos estreando esse programa De Volta para Casa com uma presença muito especial, um amigo querido que foi pastor durante vários anos e hoje ele é católico, convictamente católico, ama Nossa Senhora e ele vai conversar conosco diretamente dos Estados Unidos. Ele é o Keith Nestor. Keith, seja bem-vindo e obrigado por estar conosco. O prazer é todo meu, Eduardo. Muito obrigado por me receber. Obrigado. Esse é o primeiro episódio da temporada. É a estreia do programa De Volta para Casa. É um programa que conta a história daqueles que voltaram para a Igreja Católica. Deus seja louvado. Nós estamos muito honrados em tê-lo aqui. Obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Eu tenho certeza de que será uma conversa muito boa. Estou muito feliz em estar aqui. Então, eu vou direto ao ponto. Minha primeira pergunta é: há quanto tempo você é católico? Desde 8 de outubro de 2017, então 4 anos. Quase 5 anos. Quase 5 anos. Quase 5 anos. Já é 2022. 2022, né? Bom, 5 anos. Sim. E por quanto tempo você foi protestante antes disso? Quase 5 anos. De 2022, né? Bom, minha vida toda. Eu fui pastor por 22 anos, em diferentes funções e igrejas. Eu fui pastor de jovens, pastor titular, pastor auxiliar, líder de louvor. Tudo que você puder pensar em fazer em uma igreja, eu fiz durante minha carreira. Então você foi pastor por 22 anos? Sim. De qual denominação? Eu estava na Igreja Metodista Unida, eu servi na Igreja Evangélica Livre, Assembleia de Deus, mas a maior parte do meu tempo eu passei na Igreja Metodista, onde eu trabalhava quase sempre com jovens. E você foi criado em uma família cristã? Sim, meu pai é um pastor. Seu pai é um pastor. Então você é filho de pregador. E você se tornou um pregador. Sim, eu sempre tenho que explicar que sou filho de pastor. Toda vez que eu falo em paróquias católicas, eu tenho que explicar o que é isso, porque eles não sabem. Imagino. Eles não têm filhos de pastor. Você era, então, de família protestante. Sim. Tenho certeza que era uma família muito amorosa, que te ensinou a amar o Senhor, que te ensinou a amar a Bíblia, mas, ao mesmo tempo, você foi pastor por 22 anos. Sim. O que você pensava sobre a Igreja Católica antes de se tornar católico? Bom, durante a maior parte da minha vida, eu não pensava muito sobre a Igreja Católica, para ser sincero. Não estava no meu radar de modo algum. Eu não conhecia nenhum católico que fosse um forte seguidor de Cristo e as únicas coisas que eu sabia sobre a Igreja Católica eram coisas assim que eu tinha ouvido de não católicos, de apologética anticatólica. Então, eu acreditava que a Igreja Católica não era bíblica, que nela adoravam Maria, que adoravam estátuas e era só mais uma religião, não era focada em Cristo. Entendi. Você era um pastor e tudo o que você sabia sobre o catolicismo vinha de anticatólico, certo? Sim. Então, o que despertou o seu interesse pela Igreja Católica?
O que despertou para mim foi quando eu conheci alguém que era apaixonado por ser católico e ele conversou comigo sobre a verdadeira fé cristã no contexto do catolicismo. Ele podia responder minhas objeções e dissipar as mentiras que eu acreditava sobre a Igreja Católica. E podia dizer, não é nisso que a Igreja Católica acredita. E podia me mostrar no que ela acreditava e me mostrar na Bíblia de onde saíram. Foi uma relação fascinante que eu tive com esse amigo. Então, isso despertou meu interesse, porque eu nunca tinha conhecido um católico antes que estava apaixonado por sua fé e que podia falar sobre isso. Esse é o programa De Volta para Casa. Estamos estreando hoje na TV Evangelizar o programa De Volta para Casa e estamos aqui com Keith Nestor, que foi pastor nos Estados Unidos durante 22 anos e ele acabou de contar para nós que o que foi necessário para ele se tornar católico foi o testemunho de um verdadeiro católico. Keith, eu estou contando para o público que tudo que foi necessário, tudo que foi preciso para você se tornar ciente da fé católica, foi um católico de verdade. Sim. Um católico que pôde testemunhar sobre sua fé, certo? Sim, 100%. E como foi esse encontro? Foi por acaso? O que aconteceu? Na verdade, eu contratei ele. Ele era um designer gráfico e eu precisava de um trabalho gráfico para o Ministério da Juventude e eu entrei em contato com alguém e acabou sendo um católico. Enquanto conversávamos sobre o meu ministério, ele me convidou para ir à casa dele. Quando eu fui lá, eu vi todas essas imagens, todos esses ícones, água benta. Isso me assustou um pouco e eu perguntei a ele, você ama Jesus? Mas então, por que toda essa parafernália católica? Parecia superstição. Todas essas imagens de escultura. Ele só disse, deixe-me contar para você um pouco sobre isso. E ele compartilhou comigo sua própria jornada, porque uma das outras coisas que eu acreditava sobre o catolicismo, Eduardo, era que os católicos não tinham um relacionamento pessoal com Jesus. Então, quando eu perguntei a ele para partilhar comigo a relação dele com Jesus, ele não disse, bem, somos católicos, nós não fazemos isso. Ele disse, está bem, ele me contou tudo, não só sobre isso, e como se conectava com a fé católica. Aquilo foi fascinante. Aí eu disse, então, me explique sobre todas essas outras coisas para mim, porque eu não entendo. E foi aí que ele começou a me dizer coisas sobre o catolicismo que eu nunca tinha ouvido falar antes. Então, primeiro ele mostrou a relação dele com o Senhor. Sim. E então você se abriu para escutá-lo? Realmente, nenhum católico tinha feito isso comigo em minha vida. Nenhuma outra pessoa católica com quem eu tive contato tinha alguma ideia sobre o que eu estava falando quando eu falava sobre uma relação com Jesus ou uma verdadeira fé cristã. Pois, como você disse, quando eu era protestante, eu pensava que eu tinha um relacionamento com Jesus e que os católicos não tinham. O que eu acabei percebendo é que, na verdade, eu tinha um relacionamento com Jesus, mas hoje em dia eu tenho um relacionamento muito mais profundo com Jesus na Eucaristia, certo? Sim, eu vi isso no meu amigo. Ele estava falando e tinha algo sobre o jeito que ele me tratava, que parecia que ele tinha alcançado um nível mais profundo, e eu fiquei muito interessado nisso. Incrível, incrível. Qual dogma ou doutrina da Igreja Católica, qual dogma da fé católica foi o mais difícil para você aceitar ou concordar? E como você lidou com isso? Porque se a gente for falar de dogmas em que os protestantes e os católicos não concordam, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, certo? Diga-me então um dogma que para um protestante foi muito difícil entender, concordar
como você superou isso e como isso faz sentido para você hoje em dia. Olha, o mais difícil para mim foi o purgatório. E o motivo foi porque, para mim, o purgatório parecia ser que era o mais contrário à compreensão do Evangelho com a qual eu tinha crescido, que era a questão de que Jesus pagou na cruz todas as dívidas pelos nossos pecados, e isso significava que não tinha punição, não tinha sobrado mais nada para pagar. E no purgatório, mesmo que Jesus perdoe os pecados, ainda tem mais trabalho para fazer, e isso parecia contrário às minhas crenças. O jeito que eu lidei com isso foi que eu fui convencido firmemente da autoridade da igreja e do papado, onde eu tive que entrar em linha. E eu falei assim, se eu for acreditar que o papado e a autoridade da igreja são verdadeiras, então em qualquer momento que eu encarar algum dogma ou doutrina que o papado e a igreja ensinam, eu devo estar errado, mas eles devem estar certos. Assim, isso me levou a estudar. E quando comecei a ler de fato o que o livro dos Macabeus diz que era uma coisa boa e justa rezar pelos mortos, eu comecei a estudar a história da igreja. Aí eu percebi como as orações para os mortos eram mesmo parte da religião judaica e das crenças cristãs mais primitivas. E lendo sobre o que o pai da igreja falou e entendendo mais da visão da igreja, seja a palavra de Deus, eu pude entender mais sobre esse assunto, conectando-me com o que São Paulo disse: completo o que falta aos sofrimentos de Cristo na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja. Quando ele fala, eu preciso completar o que falta, daí eu comecei a ver nas Escrituras essa ideia do entendimento da compreensão do catolicismo e da palavra de Deus, que envolvia diferentes níveis de punição e de pecado, diferentes níveis, como Deus trabalha com isso. Então, em conclusão, depois eu pude reconhecer a verdade nisso. Então, antes de reconhecer a verdade, você aceitou a autoridade da igreja. Sim, eu acho que essa é a parte mais importante, porque não importa quem você é, protestante ou católico, você vai se deparar com coisas que você não concorda ou que você não entende com o que a sua igreja ensina. Quando você é protestante, você tem 3 escolhas. Você pode simplesmente ignorar, simplesmente não concordar e continuar naquela comodidade, mas sem concordar com aquilo, ou você pode dizer, eu vou mudar a minha mente e concordar com aquilo. No protestantismo, se reconhece que a pessoa que te ensina algo não tem mais autoridade do que você tem por conta própria, porque vocês dois têm a Bíblia, vocês dois têm o Espírito Santo. Aparentemente, não tem ninguém que possa dizer, a minha interpretação está certa e a sua errada. No catolicismo, você tem um paradigma diferente, porque nós temos esse entendimento que a igreja, pelo poder do Espírito Santo, está nos levando para toda a verdade. Essa vinda, o que o Espírito Santo vem fazer com Jesus, ele vai te guiar em toda a verdade. Ele falando aos apóstolos, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aquele que me ouve, ou o Pai, Jesus disse isso a eles. Então, quando nós recebemos coisas que às vezes nós temos um pouco de dificuldade, no catolicismo nós podemos dizer, graças a Deus, eu tenho essa autoridade que pode me colocar de volta no caminho. Mas muitas vezes o problema que nós temos na fé é que nós pensamos que nós sabemos o que é melhor. Então, toda vez que a gente acaba encontrando um desacordo, nós ou temos que mudar de caminho e começar a nossa própria busca, ou se tornar consumido, desunido da nossa igreja. A autoridade da igreja é acima de tudo. E quando você tem isso, você pode confiar e você pode descansar, sabendo que você não precisa, assim, decodificar, decifrar todas as coisas. Você só precisa se submeter à autoridade da igreja e isso vai funcionar. Isso é interessante, porque muitas vezes eu converso com pessoas que me dizem, eu não sou católico porque eu não concordo com esse ou com aquele dogma. Então eu falo, ok, então se a Igreja Católica se submetesse à sua vontade, ao seu jeito de entender as coisas e elaborasse a sua teologia de acordo com você, então você seria católico.
Então, o que você está me dizendo é que você sabe melhor que todos os santos, você sabe mais do que 2000 anos de história. Sim. Parabéns! Porque o que você está dizendo é que se a Igreja Católica se submetesse ao seu jeito de entender as coisas, então você seria católico. Você está dizendo que você não está disposto a se submeter a uma autoridade maior. Então, Keith, foi muito bonito o que você disse. Antes de entender completamente, você teve que ser humilde e se submeter aos ensinamentos de uma mãe, a Mãe Igreja. Eu vejo assim, Eduardo, se eu compro peças de equipamentos para o meu estúdio e eu quero aprender a usá-los e montá-los, e eu vejo no manual do fabricante que eu preciso fazer 3 coisas, daí eu digo, mas eu não quero fazer essas 3 coisas desse jeito. Eu posso fazer desse jeito, do meu jeito, mas não vai estar certo. A pessoa que projetou aquilo é a mesma pessoa que fala como quem tem que funcionar. Isso, e Deus projetou a igreja. Nós não criamos a igreja. Nós não criamos a fé cristã. Deus criou a fé cristã e nos fala como funciona. Se nós queremos seguir a fé cristã, nós temos que nos submeter àquele que a criou e a projetou, transmitiu e deu autoridade. Nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito e esperar que as coisas vão funcionar. Essa é a natureza humana. Nós todos queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Todos nós queremos jogar fora o manual de instruções e comandar a fé cristã do jeito que a gente acha que é melhor. E nós podemos nos aproximar, mas a gente nunca chegará lá. Quando você tem algo faltando, e talvez você entenda isso, eu estava mexendo com peças de equipamentos ontem, tentando entender como funcionava. Daí, quando finalmente eu olhei para o manual de instruções, simplesmente funcionou. Mas quando eu estava tentando entender por conta própria, eu conseguia chegar perto, mas não conseguia fazer o caminho todo. É a mesma coisa com o catolicismo e a verdade sobre a fé cristã. É preciso muita humildade. Porque você precisa admitir que você não sabe tudo. Porque, por mais humilde que nós queremos ser, quando chega a nossa fé cristã, tem muita gente na qual essa humildade não se estende a questões de fé e dogma. Eles dizem, eu quero ser humilde e submisso, mas eu quero também fazer as coisas de acordo com as minhas preferências, com o meu jeito. Bom, isso não é realmente humildade. Isso é simplesmente seguir o que você já decidiu. Sim, faz sentido. Keith, você sabe que eu mesmo fui pastor, né? Eu tive que lidar com muitas dificuldades financeiras depois de deixar o ministério. Eu acredito que você também. E agora mesmo, no Brasil, eu tenho falado com alguns pastores que têm me procurado. Eu não fui atrás deles, eles vieram atrás de mim, porque eles querem se tornar católicos, mas morrem de medo. Estão morrendo de medo acerca de como eles vão fazer para sustentar a família deles. O sustento deles depende disso, e eu entendo isso, que pode ser muito difícil. Então, que palavras de sabedoria, que conselhos você poderia dar a pastores que estão assistindo você agora? Eles são pastores, eles têm um rebanho para cuidar, o sustento deles depende disso, mas eles chegaram à conclusão que a vontade de Deus é que eles se tornem católicos, mas eles têm muito medo. O que você diria a eles? Eu posso dizer que eu entendo completamente, porque eu estive nessa mesma situação, e isso é o que eu diria. Você tem que lembrar que a sua vocação não é sobre seu emprego, que sua vocação é sobre se você é marido, um pai, não é sobre ser religioso. Então, para os pastores, como aquilo é o trabalho deles, eles igualam aquilo à sua identidade. Mas sua identidade não é o seu trabalho. Agora eu vou dizer isso, você deve estar pronto para sacrificar tudo pela verdade, mesmo o seu emprego.
E isso é muito difícil. Mas, quando você pensa sobre o que significa seguir a Cristo e a Igreja Católica, é tudo sobre sacrifícios. É tudo sobre colocar Deus em primeiro lugar. Você tem que confiar em Deus, que Ele vai cuidar de você. Você está com vontade de procurar outro emprego? Você tem que estar aberto para fazer o que for preciso para atender o chamado de Deus. Os primeiros mártires da igreja estavam dispostos a morrer do que comprometer a sua fé. Nós temos que estar abertos a pegar outro emprego se for necessário. Uma das maiores coisas para mim foi entender que receber Jesus Cristo na Eucaristia era mais importante do que qualquer outra coisa que eu pudesse fazer na minha vida, mesmo que eu tivesse que fazer algum trabalho mais simples e viver na pobreza para receber Jesus. É como São Paulo diz, considero como perda para poder ganhar Cristo, tudo como perda. Nós temos que ter esse mesmo entendimento, nós temos que entender, seja lá o que for que a gente passar, se nós nos unirmos esse sofrimento ao de Cristo, nós também receberemos glória nisso. Reconhecer, ter Jesus Cristo em sua plenitude é mais importante de qualquer coisa. Você não pode ter medo, mesmo nessa mistura de circunstâncias, e você tem que fazer, seja lá o que for, preciso ser fiel ao chamado de Deus. Mas vai ser difícil. Não espere que seja fácil, vai ser difícil, mas Deus vai cuidar de você. Esse é o programa De Volta para Casa, onde nós contamos as histórias de irmãos e irmãs que retornaram para a Igreja Católica. E nós acabamos de ouvir o Keith falar que ele teve que abrir mão de muita coisa, porque ele era pastor. E tendo aberto mão de muita coisa para se tornar católico, ele disse, eu estava disposto a abrir mão de qualquer coisa para receber Jesus na Sagrada Eucaristia. Que palavra desafiadora. Keith, minha última pergunta a você. Mas depois dessa pergunta não vá a lugar nenhum, porque nós vamos ter um pequeno intervalo e daí eu vou continuar conversando com você. Nós vamos responder perguntas da audiência. E minha última pergunta é, você trabalhava em tempo integral em seu ministério, certo? Sim. E você teve que desistir da sua carreira, do seu salário, você teve que explicar para muitas pessoas que se importavam com você, que você não estava ficando louco. Minha pergunta é, valeu a pena? Sim, totalmente. Todas as coisas que você falou são verdades. Mas eu por nenhum segundo me arrependo disso, porque ter entrado para a Igreja Católica foi a coisa mais emocionante, mais incrível, a melhor experiência de fé que eu poderia imaginar. E eu estou tão agradecido. Eu nunca me senti tão em casa. Eu nunca me senti tão apaixonado pela minha fé. Eu nunca me senti tão transformado pela minha fé. E isso valeu tudo. Tudo que eu tive que sacrificar e ainda tenho que sacrificar. Por isso, amém. Amém. Obrigado, Keith, pelo seu testemunho. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Não vá embora, porque nós vamos ter um pequeno intervalo e depois nós vamos voltar para responder as perguntas da audiência. E você também, não saia daí, porque daqui a alguns minutos nós estaremos de volta, é rapidinho, para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, e o Keith vai me ajudar a responder algumas perguntas da audiência. E você também pode fazer perguntas para o nosso programa De Volta para Casa. Até já! Nós estamos de volta para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa. O primeiro programa da TV brasileira focado em contar para você histórias de irmãos e irmãs
que voltaram para a Igreja Católica. E hoje, nesse primeiro programa, está conosco, lá da Carolina do Sul, o Keith Nestor. O Keith Nestor, que foi pastor protestante por 22 anos, voltou para a Igreja Católica e hoje tem um ministério muito bonito. Vocês já conheceram a história dele no segundo bloco e agora ele vai me ajudar a responder algumas perguntas da audiência. Então, a primeira pergunta vem do Murielson Alves, de Goianésia. Keith, essa pergunta foi feita pelo Murielson, de Goianésia. A pergunta é: qual é a melhor maneira de falar com um protestante da Assembleia de Deus sobre o retorno para a Santa Igreja Católica? É uma pessoa de quem eu gosto muito, ele é muito estudioso da Bíblia, todavia ele não crê na virgindade perpétua de Nossa Senhora e não crê nos santos e condena muitas outras práticas católicas. Então, a pergunta é: qual a melhor maneira de falar com um protestante sobre retornar à Igreja Católica? Eu acho que o melhor jeito é quando você entra nessas doutrinas específicas e falar como essas doutrinas eram parte do cristianismo até muito recentemente em todo lugar. Por exemplo, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, você pode falar que até os reformadores acreditavam nisso. Até mesmo pessoas como John Wesley, que fundou a Igreja Metodista, e outras igrejas, e tem relação com algumas igrejas pentecostais, ele acreditava nisso. O que você pode fazer é falar que todas essas religiões cristãs acreditavam nisso até poucas centenas de anos atrás, e agora algumas não. Então, por que você acredita que as doutrinas não têm tanta autoridade quanto outras que têm sido acreditadas até recentemente, como a Trindade? Então, se você puder conectar isso com as igrejas antigas cristãs até a Reforma e ainda depois da Reforma, eu acho que isso é importante. Isso porque o que nós queremos ajudar as pessoas a entender é que o catolicismo não é algo que foi simplesmente inventado na Idade Média. Esse é um fio que tem muita história desde os apóstolos, foi indo até as pessoas romperem com essas crenças. Por isso, nós temos a negação de várias dessas doutrinas. Então, nós temos que mostrar a coisa histórica, não só como onde está isso na Bíblia. Muitas vezes eu não consigo achar isso na Bíblia. Nós temos que mostrar que essa mentalidade de só buscar na Escritura não faz sentido. Essa própria mentalidade não é bíblica, porque a própria Bíblia não diz quais livros pertencem à Bíblia. Então, nós já estamos dependendo de outra autoridade. E nós temos que pisar para fora disso, para realmente entender o que a fé cristã é. Nós temos que quebrar essa mentalidade. Mas eu começaria falando sobre essas doutrinas específicas que as pessoas negam ou que não concordam. Falar de quando essas doutrinas começaram a ser abandonadas pelas pessoas, e foi bem recentemente. Eu também recebo essa pergunta frequentemente. E uma coisa que eu gostaria de dizer é, como você disse, a primeira faísca que te levou a se tornar católico foi ver um católico que tinha um relacionamento com Jesus. Eu também falo para as pessoas assim: mostre que você ama Jesus, mostre com sua atitude que você tem um relacionamento com Jesus e que isso faz uma diferença na sua vida, né? E daí você ganha o direito de falar com as pessoas sobre isso. E foi muito bom que você trouxe esse assunto também, quando você falava sobre a história, porque nesse programa que nós estamos gravando aqui no Brasil, em cada episódio temos um tema diferente. E o tema do episódio de hoje é a história da igreja.
Porque o jeito protestante de contar a história da igreja é que a igreja era fiel durante o primeiro, segundo, terceiro século, e daí no quarto século caiu em apostasia. E nós podemos mostrar facilmente que isso não é verdade, certo? Sim. Você pode ver nos primeiros séculos e ver todo tipo de coisa. O que muita gente fala é que você não consegue achar a questão da virgindade perpétua de Nossa Senhora nos primeiros 2 séculos. A gente não tem tudo o que os apóstolos escreveram. Então, a gente não pode dizer com certeza que fulano não falou tal coisa, mas o que a gente tem e o que a gente pode dizer então é que se você não quiser aceitar a virgindade de Nossa Senhora, por que não se encontra nos 2 primeiros séculos da igreja, então você aceitaria a autoridade dos bispos de Roma. Por que nós temos isso? Quer dizer que você aceitaria a presença de Jesus na Eucaristia? Porque nós temos isso? Não é sobre isso. É sobre qualquer desculpa que eles têm para tirar o catolicismo do caminho, porque eles colocam a linha limite e mudam a barra dependendo de qual argumento estão falando. Isso acontece o tempo inteiro. Fantástico. Ok, a segunda pergunta vem de uma pessoa que quer permanecer anônima. Ele pede para não falar o nome, então eu não vou falar. E a pergunta dele é: o que você pensa sobre católicos que não concordam com o Papa e que pensam que esse Papa não é o correto? O que você diria para esse católico e o que você pensa a esse respeito? Bom, eu entendo porque as pessoas podem ter frustrações com certas coisas. Mas, no final do dia, nós temos que reconhecer quem designou o Papa. Foi Deus quem decidiu quem é o Papa. Nós não podemos emitir um julgamento sobre o Papa a partir dessa perspectiva. Nós podemos ter nossas próprias opiniões sobre as coisas, mas não podemos viver em um mundo, não, eu não gostei do que ele falou aqui, eu discordo. Basicamente, isso é ser um protestante. Então, nós temos que lembrar as promessas que Jesus deu à igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não cabe a nós decidir isso. Cabe a Deus e Ele decide e Ele pode. Nossa missão é trabalhar com a nossa própria santidade e nossa própria relação com Deus. Então, eu digo, se você está ficando nervoso com coisas que o Papa diz, pensa, só ignore. Não fique focado nisso. Foque em sua própria fé e em seguir os ensinamentos da igreja. E Deus vai dar um jeito de trabalhar com isso em você. Fazer você caminhar. Isso porque a gente vai passar o tempo inteiro focado em coisas que a gente discorda, que a gente pensa, e daí a gente acaba com menos tempo para focar em nossa própria santidade, no sagrado. Aí é uma vitória para Satanás, porque ele quer fazer o que foi possível para nos extrair da nossa própria jornada de santidade. Então, se nós pudermos nos colocar numa posição, pense nas leituras que nós fizemos recentemente, onde Jesus diz, pare de condenar, pare de ficar julgando, porque a medida que você usar para medir os outros será usada de volta contra você. Nós não fomos chamados a julgar outra pessoa. Nós temos que trabalhar a nossa própria fé. Eu também diria, arrependa-se. Porque nesse exato momento, eu vejo muitas pessoas criticando o Papa de um modo como eles não criticariam uma pessoa da sua própria sala de aula, sabe? O Papa não é nosso coleguinha de classe. Nós temos que respeitá-lo. Ele é o Papa, ele é o nosso pastor. E, como você disse, Jesus é quem decide quem é o Papa. A razão pela qual eu escolhi essa pergunta da audiência, porque, como ex-pastores, nós sabemos o que significa ser o Papa de uma comunidade, de uma igreja local, né?
nós não temos direito de ser o Papa. Quando eu vejo católicos criticando o Papa, sendo desrespeitosos com o Papa, eu me lembro dos meus dias de protestante. Nós temos que ser agradecidos, muito agradecidos pelo Papa Francisco. Eu sou muito agradecido pelo Papa Francisco. Eu vejo nele essa veia pastoral. Ele tem uma abordagem pastoral no seu papado. Eu não sei se você concorda comigo, mas nos últimos 200, 300 anos, tudo que nós tivemos foram papas santos. Papas que tiveram uma vida fiel, uma vida santa, e muitos deles estão nos altares agora e corretamente. Mas nós temos que reconhecer que através da história da Igreja, nós tivemos alguns papas ruins. Tivemos. Mas nem o pior dos papas foi capaz de mudar uma doutrina, um dogma, foi capaz de mudar uma crença fundamental da Igreja. O que você pensa sobre isso? Eu concordo com isso. Nós não somos chamados a concordar com tudo o que um Papa diz. Ou gostar de tudo o que um Papa diz, isso é parte de um relacionamento com o Papa por causa da natureza de como a gente vive hoje com as redes sociais. É tão fácil ouvir as coisas. Nós temos muito mais oportunidade de nos frustrar, e isso tem a ver com o nosso próprio foco. Está bem que as coisas não gostem de certos aspectos desse Papa, daquele Papa normal, porque o Papa é uma pessoa, é um ser humano. Isso vai acontecer. E eu vejo assim, quando vamos criar nossas famílias, vai ter momentos onde os filhos dirão para você: eu não concordo com o que você diz, eu não concordo com o que você está fazendo, eu não gosto disso. E você tem que chegar e dizer: bom, eu entendo que você não concorde com isso, mas eu ainda estou numa posição de autoridade e eu tenho que tomar decisões baseadas em situações que você não precisa se preocupar. E eu acredito que isso é verdade. O Papa Francisco tem coisas que ele tem que lidar, que eu nem tenho que pensar sobre. Eu não fui colocado nessa posição. Então, eu não tenho direito de julgá-lo. Eu posso até dizer: eu não gosto dessa coisa em particular, daquela coisa em particular, e tudo bem, mas nenhum de nós tem o direito de ser desrespeitoso e de julgar. Mas claro que no mundo protestante, essencialmente, foi onde todos nós vivemos como pastores. Nós decidíamos o que a Bíblia dizia e o que a igreja ensinava para a nossa congregação, e se as pessoas não gostavam, elas iam embora. E depois podiam voltar e dizer: eu estava errado sobre isso aqui. Mas nunca tínhamos a promessa de Deus que a igreja iria prevalecer sobre os portões do inferno. E nós, como católicos, temos isso. Quando as pessoas ficam nervosas e assustadas, é só lembrar a elas qual é a promessa que nós temos. Nós temos o que realmente, por nossa fé, dizer: eu realmente creio que isso é verdade e que realmente Deus tem tudo isso sob controle. Amém. Keith, muito obrigado por estar conosco. Foi uma honra. Foi um tempo fantástico. Você pode ter certeza de que o seu testemunho de vida ajudará muitos irmãos e irmãs brasileiros. Então, se alguém quiser falar com você, como elas podem te encontrar? O melhor lugar para me encontrar é no YouTube. Você pode pesquisar Kate Nestor. Eu tenho 2 canais no YouTube. Um que é só chamado Kate Nestor, e eu tenho também Rosary Crew with
Kate Nester, onde nós temos feito um trabalho todos os dias por quase 2 anos. Todos os dias estamos lá. Isso que estamos fazendo, saindo nas ruas, indo nos lugares, rezando com as pessoas. Eu também estou no Instagram e você pode entrar no Facebook e no meu site, que é o Down2 Earth, né? TH Ministry, terminando com y.org. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Esse foi o Keith Nester, um ex-pastor lá dos Estados Unidos que se tornou católico e compartilhou a história dele conosco. Muito obrigado por ter ficado conosco no programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Você também pode entrar em contato comigo pelo Instagram Dudu Faria 1 ou no meu site eduardofaria.com.br. Deus abençoe vocês e até quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, na TV Evangelizar.